Olá, sejam bem-vindos de volta ao curso de Ubuntu da Universidade W. Hoje nós vamos iniciar o último módulo do curso, que trata do editor de textos Vim, né, e um programa muito associado mesmo, né, ao Linux, e que não é só disponível, né, no Linux, mas também nos sistemas operacionais da Apple, né, no macOS, OS X, mas que, né, é um programa um tanto ou você ama ou você odeia, mas que, né, para a gente completar mesmo o nosso curso sobre Linux, sobre Ubuntu, é bom a gente dar uma olhada no Vim. Então, para iniciar, né, lembrando que, né, o objetivo mesmo desse curso foi apresentar para vocês os sistemas operacionais baseados em Linux, especificamente a gente está olhando aqui o Ubuntu, apesar de tudo que a gente falou, né, se aplica às outras distribuições de Linux também. E, né, se fosse para você apenas, né, usar um Ubuntu ali num nível mais superficial, os módulos 1 e 2 já teriam bastado, mas ali no módulo 3 a gente se aprofundou um pouco mais na linguagem do interpretador de comandos, né, que tem no Linux e, né, nos Mac OS X, que é o Bash, que é muito importante para o dia a dia dos usuários, esses sistemas. E hoje nós vamos também nos aprofundar num tema que é um pouco mais avançado, que é o editor de textos Vim. Então, para começar, né, um dos primeiros editores de texto lá dos sistemas baseados em Unix, né, lá nos primórdios da computação, eles não tinham, né, nenhum elemento visual, né? Você só saía escrevendo e você nem tinha nem como ver o que você estava digitando direito. Então, até que foi, né, introduzido o VI, que tem esse nome, né, VI, justamente porque ele tinha uma interface visual, porque você conseguia ver o que você estava digitando. Então, é VI de Visual Interface. E aí, em 92, né, surgiu uma versão melhorada do VI, né, que introduziu várias outras funcionalidades, que, né, foi chamada de VI Imitator, ou VI Improved, né, dependendo de quem você perguntar, e, né, popularizou-se como, então, Vim, né. E algumas características bem marcantes do Vim é que ele não é um editor que vai estar sempre ali aberto para você sair digitando. Ele tem diferentes modos, né? Tem o modo de inserção, que você de fato consegue sair, né, digitando caracteres no seu arquivo, mas tem também um modo chamado de modo normal, que é especificamente para comandos, né? Que aí a edição, de fato, não é que a edição fica travada, mas você poder sair digitando livremente no documento, isso fica travado, e você só pode fazer edições, né, modificações no documento via comandos. E aí, né, um padrão, né, de uso do Vim normalmente é você ficar transitando entre esses modos, dependendo do que você precisa fazer no texto. Então, não tem nenhum botão para clicar, ele não abre nenhuma janelinha própria, com nenhuma interface bonitinha, ele é executado no próprio terminal, né, do Ubuntu, e ele tem algumas características aí de quality of life, né, digamos, ele completa palavras automaticamente, ele já é codificado para várias linguagens de programação, né, você já vê aquelas cores diferentes para designar algumas palavras-chave das linguagens de programação, enfim, né. Tem aí um guia interativo muito legal para você dar seus primeiros passos em Vim, que é aí nesse link que eu coloquei nesse slide, que é bom, é em inglês, né? Mas se você quiser passar por todos os passos desse guia aqui em português, a gente vai passar também pelos mesmos comandos que você vê nesse guia aqui nos próximos slides. Então vamos ao nosso primeiro contato, né, com o Vim. Ele não vem nativo, né, no Ubuntu, você tem que dar um sudo apt install Vim, né, no seu terminal, e depois abrir, né, um arquivo, você digita lá Vim no terminal e o nome de um arquivo, e você abre esse arquivo, né, no editor Vim.
Eu aí dei um exemplo, né, do meu Bash RC, eu abri o meu Bash RC no Vim para editar ele. E, né, estou aí ilustrando nessas duas figuras do slide os dois modos do Vim, né? O modo de inserção, né, que você acessa apertando I no teclado, e aí esse é o modo que você pode sair digitando mesmo, né, no seu arquivo, e o modo normal, né, que é o modo que sempre vai estar padrão quando você abre o Vim. Se você quiser voltar do modo de inserção para o modo normal, é só apertar ESC. Então, como é difícil de enxergar isso diretamente aí nos slides, vamos dar uma olhada no terminal, né, no Ubuntu de fato. Bom, dá uma limpada aqui nesse terminal, aumentar aqui essa tela. Bom, então eu tenho aqui, vamos fazer o mesmo então, vamos abrir o Bash RC no Vim, né, tio.bash rc. Então quando a gente, né, começa, a gente está aqui no nosso modo normal, né, se eu sair tentando digitar, ups, perdão, voltei aqui pro modo de normal sem querer. Se eu sair tentando digitar um monte de palavras, não vai acontecer nada, né? Ele está travando, a não ser que eu apertei de novo aqui o I sem querer para mudar para o modo de inserção, mas vocês estão vendo, vou dar um ESC de novo, se eu apertar I, né, ou o A, né, que também vai funcionar, porque é A de append, ele aparece um insert ali embaixo, que vai designar que eu estou realmente no modo de inserção. Aqui, é fato, né, eu posso sair escrevendo blá, 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 né, o meu teclado vai funcionar tal como ele funciona em qualquer outro editor de texto, né, minhas setinhas, meu Enter, meu Backspace, vai funcionar normalmente. Enquanto, né, que o meu modo normal, quando eu aperto aqui o ESC, é só para eu digitar certos comandos. E que comandos são esses, né? Vamos dar uma olhada, voltar aqui para a nossa apresentação. Bom, quando você está no modo normal, né, além de você poder usar as setinhas aqui do seu teclado, você também pode passar, né, usar como direcional as teclas H, J, K e L. Né? Por quê? Porque é mais próximo aqui das demais letras, né, do que as setinhas do direcional. Essa é aquela coisa mesmo, né, do programador que não tem tempo a perder e ele quer já ficar com a mão só ali, né, naquele meiuca ali do teclado, sem precisar ficar perdendo tempo de mover a mão para longe. Então, né, pensando nisso, o H, J, K e L funcionam também no modo normal, tá? No modo de insert eles funcionam como letras mesmo. No modo normal eles funcionam como direcionais. Né? O H vai para a esquerda, o J vai para baixo, o K vai para cima e o L vai para a direita. E a gente também pode se mover ao longo do texto com as teclas W, E e B. O W ele sempre vai para o início da próxima palavra, início da palavra seguinte. O E vai sempre para o final de uma palavra e o B para o começo de uma palavra onde o seu cursor esteja. Então, vamos voltar aqui, né, para o nosso exemplo prático. Vou me mover aqui com as letrinhas, né? Estou no modo normal, estou apertando J, 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 apertando agora L. Então, né, estou me movendo aqui com essas letras. Se eu apertar, né, o E aqui onde eu estou, o cursor vai diretamente para o final da palavra, né, E de end. Se eu apertar B de beginning, ele vai para o início da palavra. Se eu apertar W de word, ele vai para o começo da próxima palavra, e da próxima, e da próxima, e da próxima. Então, eu posso ir avançando de palavra em palavra com o W. Se eu apertar, se eu estou aqui com o cursor no começo dessa palavra e apertar o E, ele vai sempre para o final da mesma palavra. Se eu apertar o E de novo, quando eu já estou no final de uma palavra, ele vai para o final da próxima e assim sucessivamente.
retornando. E essas teclas, né, de navegação, né, em vez de você só poder avançar palavra por palavra, você pode combinar ela com as teclas numéricas. Lembra que eu estou falando sempre do modo normal aqui, né, não do modo de inserção. Eu posso combinar com os números para avançar um determinado número de palavras de uma vez só. E isso tanto, né, para o W, E e B, quanto para o H, J, K e L. Então, por exemplo, eu quero mover 20 linhas para baixo, 20 J. Eu escrevi L ali, na verdade, no slide, mas é o J que é para baixo. Se eu colocar 20 W, eu vou mover 20 palavras à frente, né? Então, vamos ver isso daqui na prática. Eu posso, né, se eu colocar, por exemplo, 10J, movi 10 linhas para baixo, né? Estou aqui embaixo. O K é para direita, para cima. Vou subir mais um pouquinho. Tá, tô nessa palavra aí grandona. Eu quero mover 5 palavras, né? Para o começo de 5 palavras atrás da minha. Então, eu vou fazer aqui 5B, né? Que ele voltou para o começo das últimas 5 palavras. E assim sucessivamente, né? Posso então mover, se eu quiser mover 100 palavras adiante, 100, ver que apareceu o 100 ali embaixo quando eu digitei, né? E palavras adiante o W, né? Então, movi 100 palavras adiante no documento. Voltando. Para você mover dentro de uma mesma linha, né? Aqui você, eu quero ir direto para o final da linha, não quero ficar calculando quantas palavras ainda tem para terminar a linha. Já tem comandos próprios para isso, né? O 0 vai sempre para o início de uma linha, né? Para o primeiro caractere de uma linha, enquanto que o cifrão vai para o último caractere de uma linha, de uma mesma linha. E é claro, né, que para você apertar cifrão, você tem que usar o Shift aí do seu teclado, né? Não tem problema, ele vai entender, né, que você apertou o Shift para poder acessar o cifrão. Então é assim. E é claro, né, que uma coisa que é interessante, já que tem toda essa pegada aí de programação, sempre que o seu cursor estiver sobre um parêntese, uma chave, um colchete, né, ele vai imediatamente dar um highlight ali no colchete, no parêntese ou na chave que está fechando aquele que está aberto. E aí você pode usar a tecla da porcentagem para mover imediatamente, né, da abertura para o fechamento daquele parêntese, chave ou colchete e vice-versa. Então, né, claro que é o Shift, aqui no meu teclado é o 5, Shift 5, que é a porcentagem. Eu vou mover do colchete que abre para o colchete que fecha, ou do colchete que fecha para o colchete que abre. Aí, né, se você repetir o comando, você vai, né, alternando entre um e outro. Bom, tem algumas formas de você fazer busca, né, no documento. No modo normal, a forma mais simples é você usar o F, né, de Find, que vai simplesmente mover o cursor para a próxima palavra da mesma linha que contém uma letra que você dá logo em seguida. Então, aí nesse exemplo, né, o meu cursor estava ali no começo da linha, eu apertei F, depois apertei W, e ele foi para a primeira palavra que começava com W, que contém W, ali naquela linha. Né? Se não tivesse nenhuma palavra com W naquela linha, ele não ia sair do lugar, né? O cursor ia continuar onde estava. E da mesma forma, né, eu apertei FS e o cursor foi para o próximo S que tinha na linha. Né? Isso aí não é uma coisa também com tanta aplicação, mas que se você precisar, está ali. E esse comando, né, do F também pode ser combinado com os números. Né? Se eu apertar 2FW, aí em vez de ir para o primeiro W que ele achar, ele vai para o segundo W que ele achar naquela linha. Né? O F ele sempre tem esse escopo de apenas, né, uma linha. Uma outra forma, né, de fazer busca no modo normal é você usar o asterisco,
é o comando asterisco, que aí você procura a próxima ocorrência de uma palavra, da mesma palavra que o cursor está inicialmente. Aí o seu escopo não é só de linha, né? Mas você só onde quer que a palavra que o cursor esteja, você vai procurar, né? Você vai mover para a próxima ocorrência daquela palavra. E, né, se você quer a ocorrência anterior daquela palavra, em vez do asterisco, você vai usar, né, o hash, o jogo da velha. Então, vou demonstrar isso aqui no nosso terminal. Deixa eu ver aqui uma palavra que se repete, né? Vou usar, tô usando as setinhas mesmo, tá, gente? Vejamos. Uma parte aqui que tem bastante texto. Ó, terminal. Terminal, estou na palavra terminal. Se eu apertar Shift asterisco, o cursor vai para a próxima ocorrência da palavra terminal. Até apareceu ali no final ali no fundo, né, que eu estou procurando a palavra terminal. Se eu apertar Shift, né, o 3 aqui para o jogo da velha, ele volta para a ocorrência anterior. Vamos ver se tem outras, né? Se eu apertar aqui asterisco 2 vezes, ó, tá vendo? Ele achou outra mais lá para frente e assim vai. Uma outra forma, né, de fazer buscas e abrangendo o documento inteiro, né, é o GG, para você mover o cursor para o início do documento, e o G para mover para o final do documento, né? O G maiúsculo. Note aí, né, que eu sempre estou representando as teclas de forma minúscula, porque o Vim é o chamado case sensitive, né? Ele é sensível a se as letras vão ser minúsculas ou maiúsculas. Se as letras são minúsculas, elas têm um significado, e se são maiúsculas, elas têm outro. Então, sempre que eu estou dando letras como comandos, né, é você, né, sem usar Shift e sem usar Caps Lock. É usar elas como minúsculas mesmo, né? Então é o GG, tudo minúsculo, para você mover para o início do documento. E o G maiúsculo, né, com Shift, para você ir para o final do documento. Se você der um número seguido do G maiúsculo, você vai para a linha que tenha esse número. Então, vejamos aqui, né? Eu estou aqui nessa posição qualquer. Dei aqui um GG, voltei lá para a linha 1, coluna 1, né? Ali embaixo, vocês estão vendo um número, vírgula, outro número, é linha, vírgula, coluna, tá? Se eu der um Shift G, eu vou lá para o final, a última linha do documento. E se eu der, sei lá, 10, Shift G, eu vou para a 10ª linha, né? Eu posso ver ali embaixo que eu estou, de fato, na linha de número 10 do documento. Agora, para eu fazer uma busca de fato, né, uma busca Ctrl F, né, aquela que a gente está acostumado a fazer, tem uma palavra específica que eu quero buscar, tem um comando só para isso, que é a barra, né? Quando você digita a barra no modo normal do Vim, a palavra que você digitar em seguida é o que ele vai procurar no documento. E você pode ficar avançando de uma ocorrência para a próxima apertando N, né? Então, a gente pode fazer isso aqui no nosso exemplozinho. Pode ser aquele mesmo que estava lá no slide, né? Apertei aqui a barra comum, tá? Barra comum não é barra invertida. Quero procurar a palavra alias. E aí, né, cada ocorrência que ele encontrar, com N eu posso ir passando de uma para outra. Próxima Opa, tem que dar um Enter. E não pode esquecer do Enter. Dei um N e agora procurei a próxima ocorrência. Dei um N, ocorrência seguinte, e por aí vai.